eu abro o livro aqui, está tudo aqui. Eu falei diretamente dele. Adeilson Salles, você conheceu e fica ligado para sempre. Ele escreveu no Solar. Maravilhoso a visita dele. Os nossos alunos, nossos jovens, ele fez um bate-papo lá. Né? O vício cibernético na solidão interativa. Vocês não têm ideia do quanto ele movimentou a mente daquele jovenzinho. Bom, e o Adeilson, ele é natural do Guarujá, do litoral de São Paulo. É médico, escritor, palestrante, poeta, tem uma mulherinha. Claro, o poeta só podia escolher. Ele tem aqui, porque ele escreve livro toda hora. Ele escreve livro em 15 dias, mas aí eu disse assim, foi efeito obsessivo, a outra coisa que eu estou guardando na mídia, eu fui perguntar agora para ele. Vem cá, você me falou que você escreve livros em 2 dias? Se falei, então não é obsessão, né? Porque aqui você tem que dizer, já são 77, né? E daqui a 2 dias talvez tenha mais, né? Pois é. Então, para crianças, jovens e adultos. Desse número, a grande maioria é dedicada à literatura em tanto juvenil. Que bom, como é necessário, como poucos, né? Alguns de seus títulos são paradidáticos e foram adotados em escolas públicas e particulares. A sua obra de cunho infanto-juvenil também foi adaptada para o teatro e traduzida para a língua inglesa. O êxito de seu trabalho se reflete na participação constante nas maiores bienais e feiras do livro do Brasil. Ele atua como palestrante, contador de histórias, em centros espíritas, escolas públicas também, não é só espiritismo não, né? Em particulares, universidades e empresas. Então, é isso que nós vamos agora ter o prazer, assim, a honra, né, de ouvir o nosso querido Adeilson Salles. Bom dia. Bom dia. Que alegria estar aqui com vocês, né, no Rio de Janeiro, encontrar os meninos aqui em Rio Livres. Já tive a oportunidade de conhecer em outros eventos dos quais eu participei aqui na cidade maravilhosa, e encontrá-los é sempre um motivo de alegria, principalmente a minha amiga ali. A gente sempre se encontra virtualmente, quase todos os dias, né? Ela curte as coisas que a gente escreve. Muito bem. Tirando aí a generosidade da dona Yolanda, a gratidão é imensa e a responsabilidade também, é claro, é grande, né? A gente poder estar aqui e falar para vocês acerca desse tema palpitante, falar sobre evangelização e principalmente falar no âmbito da mediunidade, tanto para crianças quanto para jovens. Vou convidar vocês a ampliar o olhar para que a gente possa mergulhar um pouco mais, de maneira mais profunda, no entendimento da mediunidade, porque nós vivemos um tempo de profundo aturdimento da sociedade, vivemos um tempo de profundo aturdimento das famílias, onde cada dia mais se desenvolvem situações das mais dramáticas no campo psicológico das nossas crianças, dos nossos jovens. Se as famílias estão aturdidas, atormentadas, evidentemente que as nossas crianças acabam refletindo esse aturdimento, essa perturbação. Isso, às vezes, pode ser confundido com mediunidade. Esquizofrenia vem sendo confundida com mediunidade, algumas fobias emocionais vêm sendo confundidas com a mediunidade. Então, o desafio é muito grande para quem evangeliza hoje, porque é possível que os evangelizadores aqui presentes sejam a única referência de autoridade que a criança encontre durante a semana.
porque ela não tem, às vezes, autoridade dentro de casa, alguém que lhe coloque freio, que lhe diga não. E ela vai para a casa espírita, na escola ela se porta também, às vezes, como quer, porque os pais dão todo o respaldo, eles querem que os filhos estejam ocupados. E aí vem para a casa espírita e de repente se defronta com aquele personagem, o evangelizador ou evangelizadora, que se torna a única referência de autoridade e bate de frente. A princípio, essa ideia pode nos assustar, mas nós não podemos abrir mão do nosso papel de sermos referências, porque as crianças e os jovens estão necessitando de referências positivas. Esse turbilhão de emoções que é a vida desses tempos, nós precisamos nos esforçar para ampliar o nosso olhar, parar de ver, parar de enxergar e passar a ver. Enxergar todo mundo enxerga, ver de verdade são poucos que veem o que acontece à sua volta. Parar de escutar e passar a ouvir. Escutar todo mundo escuta, ouvir são poucos que escutam. Compreender que nós não estamos educando corpos, nós estamos educando espíritos imortais. Isso já ganha outra dimensão, já é algo muito mais profundo. Entender e ter isso como visão para o nosso dia, que uma criança, a depender da idade dela, até 7, 8 anos, os espíritos nos informam que elas ainda estão em processo de reencarnação. O processo reencarnatório não terminou. Ela está em processo de ligação para que a missão dela e a oportunidade reencarnatória se complete até os 7, 8 anos de idade, e com isso ela está suscetível, sensível a influenciações espirituais, tanto no seu histórico, como o espírito que traz a sua bagagem, virtudes, dívidas, complicações adquiridas ao longo das suas existências, e é claro, chegando num lar onde o contexto foi todo preparado, porque nós não estamos em endereço errado, nós estamos vinculados às pessoas com as quais, aos espíritos com os quais nós devemos desenvolver as nossas aptidões, as nossas virtudes e evoluir. Mas hoje em dia está difícil, as famílias estão aturdidas. Já vou começar citando lá o Livro dos Espíritos, lá na questão 775, pergunta, Allan Kardec indaga aos espíritos, eu disse isso ontem na palestra, qual seria para a família, qual seria para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos respondem que o resultado, as consequências do relaxamento dos laços familiares seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o aumento do egoísmo, que é o que a gente está testemunhando hoje. Essa resposta ela é profética, porque o livro foi publicado em 18 de abril de 1857, e essa resposta, ao longo desse tempo todo, confirma aí o que os espíritos haviam dito. Nós estamos vivendo uma recrudescência do egoísmo, porque os laços familiares, de certa forma, se afrouxaram. Em contrapartida, por mais que pareça paradoxal, a gente observa que a família é o único ponto seguro que nós temos hoje. Então a gente entende, pela observação, pelos quadros de dificuldade com as crianças, crianças que às vezes não dormem, que desenvolvem, seja bem-vindo, crianças que desenvolvem problemas na área do comportamento, crianças que se mostram cruéis desde a infância, crianças que já trazem uma certa melancolia desde a infância, a gente não sabe de onde vem essa tristeza, quer dizer, pela ótica que o Espiritismo nos traz, por essa lente de compreensão dos problemas humanos, a gente começa a mergulhar mais profundamente, começa a perceber, na confirmação da ciência, que já existem crianças depressivas. Incrível isso. O Espiritismo nos informa que existem dois tipos de depressão. A depressão endógena, que é aquela que o indivíduo traz íncita em si, que é a condição do espírito, e a depressão exógena, aquela que se desenvolve por causa do meio em que nós estamos inseridos e dos bombardeios emocionais, das mídias, as ideias de felicidade falsa, as felicidades estereotipadas que a sociedade apresenta para o jovem. Você só vai ser feliz sendo assim ou assado, e você quer se enquadrar naquilo e entra numa competição maluca. Nós precisamos entender o contexto social que nós estamos vivendo nos dias de hoje, para depois a gente falar sobre mediunidade.
Eu não posso falar sobre mediunidade com qualquer um desses jovens aqui sem falar sobre sexualidade. Isso deveria ser uma preocupação das casas espíritas e dos evangelizadores, porque é um tema que está relacionado à vida do jovem hoje. A erotização da mídia, tudo isso serve como fonte formadora do caráter dos jovens de hoje em dia, e nós temos que ter isso muito claro. Então, quando a gente, claro, de maneira muito nobre, quer se dedicar à tarefa de evangelizar, falar sobre o mundo espiritual, apresentar Jesus, antes de nós pensarmos em tudo isso que nós devemos fazer, nós devemos nos preocupar com o que se passa no mundo do jovem, com relação ao jovem. Se eu não conhecer o mundo dele, é possível que eu, no afã de educar, no afã de evangelizar, vá falar de um Jesus para ele que vai ser um personagem de outro planeta, que jamais ele vai conseguir se aproximar, porque ele não vai ter intimidade com Jesus. E nós temos que ter a preocupação de fazer com que tanto a criança quanto o jovem tenham intimidade com Jesus. Não pode ser aquele personagem que as religiões vêm apresentando ao longo dos séculos e se encontra muito distante. Outro dia, eu fui convidado a dar uma aula, participar da evangelização. A Ana Paula, ela evangeliza jovens em situação de risco lá no bairro de Afogados, no Recife. É uma situação difícil. Garotas de 15 anos que já praticaram o aborto 2 vezes. Outro dia foi uma senhora fazer a inscrição de uma adolescente na escola de mães jovens, de adolescentes grávidas, e ela estava fazendo a inscrição, e quando terminou de fazer a inscrição, a atendente disse assim: mas cadê a adolescente? Está aqui atrás. Era uma menina de 11 anos. Grávida. Vejam o tamanho do drama, da luta, da dificuldade que se tem hoje em dia. Então a gente quer trazer Jesus. E aí ela me convidou para ir lá. Eu não tinha viagem naquele final de semana, ela disse: você vai hoje lá. Como eu apresentei, ela também é meu livre-arbítrio, Você vai hoje lá falar sobre Jesus para os jovens. Eu falei assim: é mesmo? Tá bom, não pode, Como é que eu vou falar de Jesus para esses jovens? Eu preciso trazer Jesus para o mundo deles. Porque se eu for falar assim: olha, Jesus é aquele ser superior e tal, eles vão olhar para mim assim, muitos já com uma vida sexual totalmente ativa, já fazendo uso de drogas, mas ainda guardam o componente do encantamento do adolescente, e às vezes até da infância, que não viveram na maioria das vezes. Aí lá fui, cheguei lá, tudo bem pessoal, eles sabem que eu sou o marido dela, que eu escrevo livros e tal, então eles olham assim, me vendo como um marciano. Eu disse assim: pessoal, a gente vai falar hoje aqui, me convidaram para falar com vocês, mas antes de começar a minha fala, eu gostaria de saber aqui quem é que gosta dos Vingadores. Eu adoro o Hulk. O Hulk, para mim, ele me encanta. Não é? Quando ele vai se transformando, vai ficando verde, vai rasgando a roupa, aqueles músculos, cara, ele é irado. Aí o outro ali já, eu gosto do Capitão América. Aí o outro gosta do Homem-Aranha. Cada um foi dizendo: agora é o Pantera Negra que está chegando, sensacional, que eu quero assistir ainda essa semana. Aí começaram todos a falar dos Vingadores. Aí eu falei: pois é, cara, eu trouxe hoje um super-herói para apresentar para vocês, que ele é irritante. Sabe um cara que irrita, que tu chuta a canela dele 70 vezes, ele te perdoa 70 vezes 7 vezes. Sabe aquele cara que tu dá a criptonita para ele e não faz efeito nenhum? Eles começaram a ficar curiosos. Eu comecei a descrever os superpoderes que têm a sua gênese no amor verdadeiro. Poder que nós não temos, que nenhum super-herói tem. Aí eu disse assim: vocês perceberam que o Batman vivia em companhia do mordomo? O Batman tem um monte de conflito com os pais. Os pais dele morreram, ele ficou ali meio perdido. E o Homem-Aranha, criado pelo tio, então? Os personagens, esses super-heróis, eles têm também problemas familiares,
problemas emocionais, mas eles desenvolveram um poder, e cada um deles tem uma característica diferente, tem uma virtude, todos têm valor. Então eu projetei uma imagem em que aparece o Hulk, o Homem-Aranha de ponta-cabeça, o Capitão América, o Thor, toda essa galera aí que os meninos adoram, e no meio desse povo estava Jesus, com o maior blá 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 com eles. E eu falei, disse a eles, esse é o super-herói que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Eu trouxe Jesus, nessa fala, para o mundo deles. Eu não trouxe aquele ser que as religiões apresentam, inatingível, inalcançável, e que fica muito difícil para um jovem que vive em situação de risco, como em Afogados ou aqui, onde o solar atua, compreender Jesus. Ele não vai compreender. Ele tem fome de carinho, ele tem fome de amor. E tudo isso é muito delicado. Então a gente tem que tentar trazer Jesus para o mundo deles. Daqui a pouco eu vou falar sobre mediunidade. O mundo do jovem e o mundo da criança. Me convidaram para vir aqui no Rio de Janeiro, numa casa espírita, onde só tem pessoas ricas, materialmente falando. Eu fui lá, fiz uma palestra para o público em geral, e depois me pediram para falar com aqueles 50 jovens, todos filhos de família rica. Eu não podia falar com eles do mesmo jeito que eu falo lá em Afogados. Eu tinha que tentar trazer Jesus para aquele mundo. Aí, claro, a gente sempre ora, pede ajuda, a inspiração não tem faltado até então, né? E sentamos, e ficaram todos me olhando, porque disseram para eles que eu era muito bom em falar com jovens. Se você está olhando para mim, você só está vendo o boné de jovem, né? Não tem nenhum estereótipo juvenil. Mas eu me sentei e disse assim para eles, qual é o bairro aqui no Rio de Janeiro mais abastado, assim, onde tem as pessoas? Eles falaram, é esse aqui. Eu vou falar para vocês, sabem qual é, né? E qual é o mais pobre? E o mais pobre tem vários. Eu falei, então vamos começar a nossa história contando uma parábola. Um jovem descia da Barra da Tijuca para a Rocinha. No caminho, ele foi assaltado por jovens infratores. Parábola. No caminho, ele foi assaltado por jovens infratores que bateram, deram um soco nele, tomaram o celular e deixaram ele cair e ferido no chão. E ali ele foi estirado, jogado. Depois de um tempo, veio um jovem religioso, passou e vendo aquele garoto caído e ferido, não quis se envolver, passou de longe e foi embora. Minutos passados, vem outro jovem religioso também, que ao ver aquele garoto caído, também decidiu não se envolver e seguir o seu caminho. Passou um tempo e vem um garoto de bicicleta, fone no ouvido, piercings, tatuagens. Quando ele vê aquele garoto caído, ele se enche de compaixão, larga a bike ali do lado, corre, se ajoelha, coloca a cabeça do garoto ferido no seu colo, pega o celular e liga para o SAMU. A ambulância vem, começa a socorrer o menino ferido, ele diz assim, dá para amarrar a minha bike aí na ambulância, porque eu quero ir com ele até o atendimento lá, a UPA. E ele vai até a UPA, acompanha o garoto que é tratado, recebe alívio para suas dores, para o seu ferimento, e depois que o menino sai e recebe a alta da UPA, ele diz assim, agora eu vou te levar para casa. Ele coloca na bicicleta dele e leva o colega para casa. Jesus falando ao coração dos nossos jovens. Nós temos um direcionamento que é proposto pelos nossos currículos e que deve ser respeitado como ideia para nortear o nosso trabalho. Então nós temos a orientação da FEB que vem trazer para nós um roteiro de estudo. Mas dentro desse roteiro de estudo eu posso trazer o Homem-Aranha, eu posso trazer o Hulk, eu posso adaptar a parábola do samaritano, eu posso trazer para o garoto que use piercings e tatuagens, porque normalmente se estigmatiza que o uso de piercings e tatuagens já leva direto para o umbral. E isso é um equívoco muito grande.
Se eu falasse aqui com relação a piercing e tatuagem, tem gente aqui do meu lado de dentro que já ia começar a orar, ora por esse careca que ele está hospedado. Então, a nossa visão, ela não pode ser uma visão conservadora, senão a gente não enxerga a essência do ser e o que se passa dentro dele. Nem da criança e nem do jovem. Eu não tenho condições de conhecer qualquer desses jovens ou qualquer criança que me chegue hoje e dizer assim, você é médium. E você está com um problema de mediunidade, porque a criança que me chega dessas comunidades problemáticas, desses lugares conflituosos, ela tem ali uma série de fatores que podem ser predisponentes a desenvolver algumas fobias emocionais que podem ser confundidas com mediunidade. Então, uma criança que ouve um tiro à noite, será que ela dorme bem? Será que a psicosfera do ambiente, psicosfera, a soma das mentes que habitam o lar dela, a soma das energias que habitam o lar ou a comunidade, como é que é aquela psicosfera? É claro, a criança pequena ela está suscetível, ela é sensível. Se uma criança da Zona Sul, em que ela tem boa escola, boas roupas, é alimentada, usa roupa de marca, e muitos confundem isso com ser pai, né? Eu alimento, eu cuido do roupa, então eu sou pai, e ser pai não é isso. Mas ela está ali, e aí o pai e a mãe resolvem discutir, brigar. Para não ficar feio, a gente não vai brigar na frente do nosso filho, vamos brigar no quarto. Os dois vão para o quarto, mas a criança já percebeu a briga, porque ela é sensível. Ela capta as energias dissonantes da casa que ela habita. E tem muita criança que passa por esses processos dolorosos, aparentemente com família bem constituída, mas desenvolve traumas absurdos. E é claro que uma criança, toda criança, recebe influenciações espirituais. Agora é interessante porque tem um período na vida da criança que a gente poderia dizer assim, aqui desde que ela nasce, vamos dizer, dos 7 anos, né? Esse número não é cabalístico, eu não estou dizendo que é com 7 anos. Nada pode ser afirmado assim, é com 7 anos, não é com 7 anos. Aproximadamente, a gente está dando uma ideia. Ok? Até os 13, vamos dizer assim. A criança até os 7 anos, lá na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os imortais, por que o espírito deve passar pela infância? Ele deve passar pela infância, porque aqui, ó, do 0, né, até os 7 anos, ele é mais suscetível a receber informações que fomentem um caráter novo. Ele vem com as tendências dele, que podem ser as piores possíveis, mas uma educação realmente que fomente valores para formar o caráter, ela vai fazer a diferença na encarnação dele. Mas se ele não recebeu aqui nesse período, e aqui a gente começa a entrar num momento muito delicado, porque começam a aflorar muitas coisas, e tem 4 tópicos que eu gostaria de citar para vocês, especialmente, que a gente deve se debruçar e refletir, que são determinantes para o jovem. Eles acabam bagunçando tudo, misturando tudo. Por quê? Porque não houve uma referência positiva aqui nesse período e a presença da família. Então, eu não posso falar de mediunidade em criança sem falar de família. Eu não posso falar de mediunidade no jovem sem falar de família, sem falar de estrutura educacional. Porque as coisas, a não ser que o jovem venha para ter uma missão, e isso não é para todo mundo, não é? Quando se vem para uma missão, ele vai lá passar pelas dificuldades da infância, mas vai cumprir a missão dele em algum momento. Mas a maioria de nós, né, que segundo um amigo meu somos obsessores em progresso, a maioria de nós não funciona assim. Por isso, por que a família é importante? Porque é na família que a gente vai aurindo forças, vai se fortalecendo, se preparando para ganhar a vida. E lá na questão 385 do Livro dos Espíritos, abre o meu iPad aí, Anual, por favor. Na questão 385, que eu não estou lembrando agora palavra por palavra, mas a essência da questão é o que acontece com aquele espírito que de repente na mocidade surge como um personagem diferente. Ele surge diferente, achou? Certo no livro? Certo, não, tá, boa. Está desligando. Até que então desculpa, eu tinha deixado aqui.
Lá na questão 385, olha que interessante. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? Vou repetir o primeiro parágrafo da pergunta. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? De jeito nenhum. A gente vai entrar nos 4 fatores que eu gostaria de ressaltar para a gente pensar e refletir. Veja aqui como a minha esposa escreveu. Escreve aqui, Ana Paula, por favor. Pessoal, eu já estou falando sobre mediunidade, ok? Não dá para dissociar a vida da mediunidade. Mediunidade não é algo à parte. É algo que está vinculado a tudo que a gente vive, né? Então, o primeiro fator seria a individualização. O espírito se vê como indivíduo. Já nessa fase aqui, 11, 12, 13 anos, e ainda mais hoje que as crianças, os jovens são precoces. Individualização. Quando o garoto e a garota se percebem como individualidade, o que acontece com ele? Ele começa a emitir juízo de valor sobre o comportamento dos outros, principalmente dos pais. Então eles percebem, meu pai mente, minha mãe mente, meu pai engana minha mãe engana meu pai. Segundo, reminiscências de vidas passadas que começam a aflorar. Tudo bem, pessoal? Tá quente, né? Essa que eu tô falando muito, né? Vou largar esse tipo aqui que eu estou querendo fazer de jovem, ficar careca. Terceiro, eclosão dos hormônios. A gente vai falar sobre todos, tá? Eclosão dos hormônios. Só letra bonita, você é muito simpática. Não dou bola pra qualquer um. Vai namorar aqui não. Meu lado já foi só Ordens são ordens, né? E guarda a mediunidade. Então, esses 4 fatores aqui, eles compõem o psiquismo dos jovens. Esses 4 fatores. Individualização, ou seja, ele vai tomando conta, vai surgindo como personalidade individualizada, resultado de todas as vidas que ele teve. Segundo, reminiscências de vidas passadas. Ele não se apercebe, é claro, mas as suas tendências naturalmente vão surgindo, justamente por conta do processo de individualização. Terceiro, eclosão dos hormônios. Tesão, desejo, tudo ao mesmo tempo. E hoje em dia, com falta de referências, com modismos que a mídia traz, com estereótipos, muitos jovens têm dificuldade até de identificar e lidar com a própria sexualidade. E aí é assim, quer saber, eu vou experimentar aquilo para ver o que eu me identifico. E isso é mais comum do que se possa imaginar. O que eu estou falando aqui, pessoal, essas questões que eu estou levantando, não são questões que eu observo no meio espírita, são questões que eu observo na vida. Porque eu faço palestra em escolas e constato essa realidade, principalmente aí fora, em todos os lugares, o comportamento do jovem tem sido esse. E aí, as garotas que são homoafetivas, vêm me procurar, vêm falar comigo, porque são de gênero, estão no corpo feminino, mas a cabeça é masculina. E elas não sabem como lidar com isso. Então, como eu sei que meu pai vai me botar para fora de casa, ou vão fazer isso, aquilo comigo, ou vão me discriminar, é melhor optar pelo suicídio, porque aí a gente encerra esse assunto, vira a página. É o que se pensa aí fora. O garoto, por sua vez, ou um afetivo da mesma maneira, não consegue lidar
com aquilo, e são muitos que me ligam e dizem, e me escrevem, mandam mensagem e dizem, o que eu faço? Eu vou me matar. Né? Então, isso tudo, a realidade do evangelizador, estou falando do jovem em geral, mas isso é o que você encontra na casa espírita. Mas só que na casa espírita não se fala sobre esses assuntos aqui. Se fala só sobre isso. E o jovem não é mediunidade apenas. E o jovem não é para ser catequizado. Eu não tenho que fazer ele pensar com a minha cabeça, eu tenho que pensar com a cabeça dele. O educador tem que provocar, eu tenho que provocar de maneira que ele vá aflorando, vá descobrindo, vá percebendo a vida, vai sentindo a vida com os valores que a vida tem e com a beleza que a vida tem. A maioria dos jovens hoje não tem referências positivas. E isso é muito ruim, é um fator complicador para o aumento dos suicídios. E veja, você liga a televisão, o que a televisão traz? Tem trazido, infelizmente, essa última semana eu nem quis, eu adoro assistir a Globo News, eu nem quis assistir mais a Globo News depois que eu vi as imagens do bombardeio lá na Síria. Crianças feridas, jovens feridos. Quer dizer, é uma barbárie, é um absurdo que a gente não consegue entender. É como é que o homem promove tanta dor ao seu semelhante. E aí, só que tem pessoas que assistem. Qualquer jovem hoje tem um componente muito delicado. Não tem nós falávamos com os jovens lá no solar. Esse aqui é o maior obstáculo a ser enfrentado hoje pelos educadores. Porque os pais, ainda muitos pais, infelizmente, por isso que é importante se fazer um trabalho voltado para a família também. Que a família precisa de orientação, não dá para falar só sobre mediunidade com jovens, né, ou com crianças, sem compreender o contexto familiar. Porque nesse período aqui, ó, dos 7, vamos supor que aos 7 anos, determinado espírito tem a sua reencarnação completa, né? Já está ali, vai seguir na sua vida para viver as suas experiências. Nesse período aqui, a espiritualidade, que vinha tutelando a reencarnação, ele passa a viver com o seu espírito protetor, mas aqui tudo é entregue à família, é a família que tem que assumir orientação espiritual, orientação intelectual, seja católico, protestante, budista, não importa. Educação que fomente valores, que dê sentido à vida. Os jovens se matam porque eles não têm sentido na própria vida. Não conseguem identificar um sentido para um mundo como esse que a gente está vendo. E aí é onde entram os pais que deveriam dar suporte emocional, entra o evangelizador. Nós não devemos nos preocupar e nos aborrecer ao perceber que aquilo que a gente fala não tem um efeito imediato, porque não tem e não vai ter. Educação não se processa assim. Você fala hoje, a pessoa assimila amanhã. Basta olhar para o seu filho dentro de casa. Você tem que ficar repetindo. E com paciência. E se você ama, vai repetir o resto da vida. E ontem nós dissemos aqui na palestra, tem filho que você coloca no alto da montanha e empurra, desgraçado, não rola de jeito nenhum. Tem filho que você coloca lá em cima e já sai voando e vai se embora. Condição do espírito. Essa fase aqui é muito delicada. Eu li a questão 385, porque é que o espírito, principalmente quando sai da adolescência, segundo Kardec, na questão 385, ele fica diferente. Ele fica diferente por causa desse processo aqui. Ele surge como ele é. E se ele não tem respeito pelo pai, respeito pela mãe, ele surge o que ele é. Se ele tem uma tendência boa, ele vai seguir o caminho dele. Se ele tem uma tendência equivocada, ele vai escolher outros caminhos. Essa noite, está aqui, pessoal, vocês não fazem ideia do tanto de mensagens que eu recebo. Eu acordei às 6h30 da manhã e estava respondendo uma mensagem de uma mãe que estava desesperada porque pegou o filho fumando maconha. Eu disse para ela, olha, senhora, pare de se desesperar porque o mundo não acabou. É possível que esse advento da maconha seja o divisor de águas para que ele não vá para outro caminho. Então vamos lidar com calma com as coisas. Seu filho é um bom filho? Ah, não, ele é um excelente filho. Então, calma. Não é que a senhora deva aceitar que ele fume maconha, mas a senhora tem que compreender que neste contexto que nós vivemos hoje, todos estão suscetíveis a passar por isso.
Ainda mais um jovem que seja frágil emocionalmente, psicologicamente, ele é vulnerável. Por isso é importante a presença dos pais na vida dos filhos. Nós ficamos com os evangelizantes uma vez por semana, às vezes 1h30, na maioria das casas. E nessa 1h30 a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e coração para sentir, para se passar. Aí, quando se fomenta uma educação em casa, ou na instituição espírita, e o jovem entra com o celular, você tem que ficar claro o seguinte: aqui ele pede até droga delivery, se ele quiser. Então a questão não é nem de segurança física mais, de proteção física contra a violência. A questão é contra os invasores que chegam ao nosso lado através das mídias, e que, se não houver um relacionamento equilibrado, pautado no respeito entre pais e filhos, não houver confiança, a gente não pode fazer nada. Cada vez mais nós ficaremos de mãos atadas como educadores se nós não tivermos uma política educativa que tenha a ascendência do exemplo. Vou ser amigo do meu filho? Não faça isso, ele não precisa de amigo não. Seu amigo já tem bastante na escola. Até porque a gente não consegue monitorar isso 100% do tempo. Não sei se você não tiver esse relacionamento, que vai te garantir que naqueles outros 30%, 40% do tempo você não vai estar conseguindo estar ali olhando tudo, né? Não funciona, é preciso ter esse relacionamento para você ter uma garantia. Não tem como. Aí, junto a tudo isso, eu sinto que as notícias são assim bem otimistas, mas é o campo de trabalho que a gente tem pela frente. Se nós estivermos preparados, a gente vai fazer um bom trabalho. Porque os jovens, pode apostar, eles querem pessoas que lhes digam não, eles querem pessoas que lhes disciplinem, que sejam referências, mesmo que você bata de frente. Mas quando você se posiciona, eu não quero isso porque eu amo você, porque eu sei que isso não vai dar certo. E se ele escolher outro caminho e quebrar a cara, a gente não tem que jogar pedra, a gente tem que abrir os braços. O que eu faço? Descobri que meu filho é gay. Ah, ame seu filho. Olha. Descobri que meu filho fuma maconha. Ame seu filho. Amor tem que acolher, né? A gente seguir o processo. E esse componente da mediunidade, quando existe toda essa confusão, é claro que os espíritos perturbados e perturbadores se aproveitam de tudo isso para influenciarem os nossos jovens. Muitas vezes ao suicídio, muitas vezes a desafiar os pais dentro de casa, a tocar em feridas, em pontos assim nevrálgicos de uma relação que faz com que se desestabilize o lar. Veja como nós devemos agradecer a Deus por ter o conhecimento que a gente tem, que vem chegando para nós. Essas coisas devem ficar claras e patentes no entendimento daquele que se propõe a tarefa da evangelização. O evangelizador, ele é um semeador. Eu fiz uma adaptação da parábola do semeador, que eu vou apresentar para vocês depois, e transformei ela na parábola do evangelizador. Depois eu mostro. Vou apresentar, se alguém quiser, eu sei o que não é prazer. Diante dessas grandes situações, que eu imagino que todos se deparem com elas, né? Dentro, não apenas na evangelização, mas dentro da nossa casa. E Allan Kardec, assim, essa questão 383 e 385 é matéria para o evangelizador estudar o resto da vida. Se debruce sobre essas questões, porque a vida vai te mostrar o lado da experiência, da vivência dessas lutas. É aquele personagem que está dentro da tua casa que surge e você fala: mas quem é esse que está aqui? Que eu não eduquei desse jeito, eu não fiz desse jeito. Como é que ele surgiu aqui? Surgiu aqui, ó. Do 0 ao 7, do 7 aos 13. Não necessariamente os 13, os 12, os 14, não importa. Esse período é determinante para o sucesso da encarnação do Espírito. E as questões, o assunto, demandaria o dia inteiro, aí uma semana de conversa, de fala, porque é muito vasto. Mas, como eu disse no começo, não dá para falar sobre mediunidade sem falar sobre sexualidade.
Nós escrevemos um artigo há muito tempo atrás, logo no começo, eu comecei a ousar escrever sobre temas que ninguém escrevia, que falava sobre masturbação e obsessão. Então eu escrevi o artigo, depois me recolhi impresso para receber os reveses das vibrações dos preconceituosos, né? Porque como é que um garoto que começa a se descobrir no banho, ou uma garota, como é que você lida com esse assunto que é delicado e importante para a formação? Isso é muito importante, porque se eu não me conheço, não sei como é a vida material, como é que eu lido com sexo, com mediunidade? Como é que eu lido com espiritualidade? Então eu tenho que dizer para o garoto que esse período da descoberta da masturbação é normal, só não é normal se virar vício. Se ele começar a se debruçar sobre vídeos pornográficos e tal, aí já pode virar um processo obsessivo. Mas eu preciso dizer a ele que não é pecado o que ele está fazendo, porque até então o que ele recebeu de informação é que é pecado. Como é que eu vou me aproximar de Deus, daquele Jesus que estão me dizendo, não é? Que isso e aquilo, que nós santificamos e colocamos Jesus bem longe. Como é que eu vou lidar com esse ser? Simplesmente, eu não vou lidar com esse ser. Quando eu era criança, meus pais tinham uma pedagogia assim bem interessante, parecida com a de Moisés. Meu pai dizia assim para mim quando eu fazia alguma coisa errada: Deus castiga. E a minha mãe, a pedagogia dela, ela colocava em prática, porque ela pegava o chinelo e pumba, e batia. Dava lá na minha bunda e ela tem uma pontaria danada. Quando ela acertava, eu tinha que sentar de lado. O tempo passou e eu decidi, como meta para mim, estabelecer o seguinte: eu não quero me relacionar com Deus. Porque Deus é igual ao meu pai. Minha mãe disse que Deus vai me castigar. Se ele me pegar, a mão dele deve ser muito grande. Pouca bunda para muita mão, né? Então eu estabeleci para mim, como criança, essa realidade. E procurei me afastar durante um tempo dessa proposta educativa que eles tinham. E muitas pessoas ainda guardam esse conceito, não é? De uma ruptura com Deus. Jesus vem e traz esse Deus de amor que nós queremos apresentar para as crianças e para os jovens. Mas eu vou repetir, vou ser cansativo na minha fala. Não dá para aproximar Jesus sem que Jesus venha para o mundo deles. Quando nós escrevemos o projeto Jesus e as Crianças, que são 28 histórias infantis, uma para cada capítulo do Evangelho, a nossa ideia qual foi? Foi aproximar Jesus do mundo da criança nos dias de hoje. Para que lá quando você vai fazer o Evangelho no lar, abrir qualquer capítulo, você tenha uma história infantil, você possa usar naquele capítulo e a criança se sinta, né, acolhida, com Jesus pertinho, sentando ali na mesa, ao lado, para fazer o Evangelho com ela. A ideia é essa, aproximar. Aí você pode me dizer: puxa, Deus, isso é tão difícil. Não, não é difícil. A gente tem que contextualizar. Usar os Vingadores, usar um garoto como o bom samaritano e outras questões. A mulher equivocada que ia ser dilapidada. A gente pode trazer personagens que são discriminados nos dias de hoje para utilizá-los como referência. Os mutantes lá, o Wolverine, são personagens sensacionais que eu adoro. Cada mutante tem um encantamento. Cada mutante é diferente um do outro. Por ser diferente, é discriminado. Qual é o objetivo lá dos vilões? Matar os mutantes, acabar com os diferentes. E cada um de nós aqui é diferente. Nós temos as nossas diferenças, que devem ser usadas para o nosso crescimento. Nas diferenças nós aprendemos, nas diferenças nós crescemos. Vamos falar de algumas questões objetivas da mediunidade na criança. A criança não é o corpo orgânico de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. É um espírito imortal que está ali reencarnado, passando pelo período infantil. Quando ele vem para a Terra, quando o espírito reencarna, ele traz consigo a sua proposta reencarnatória para poder evoluir, mas ele traz o seu histórico, traz o seu currículo. E se ele teve um histórico de dificuldade, de luta, de crueldade, é claro que a infância pode ser apresentada de várias maneiras, com seus caracteres específicos, a depender da história do espírito. Então, é claro, quando você vê uma criança com muita dificuldade para dormir,
tem pesadelos, isso e aquilo, as pessoas não conseguem entender, mas o Espiritismo nos orienta. Quais são as medidas? O que a gente pode fazer para tentar amenizar o sofrimento dos pais? Claro, a gente orienta, olha, faça o evangelho no lar, também com uma proposta de higienização, de asepsia da casa, de higienização da psicosfera, a nossa primeira ação, convidar a família para participar do evangelho no lar, das reuniões de evangelho, tomar passe, levar água fluidificada. Quando a criança adormecer, o pai e a mãe podem sentar no lado da criança e conversar com ela. Ela vai estar desdobrada ali. Vai ganhar um pouco mais de percepção da vida, porque ela se libertou, né, temporariamente das amarras do corpo físico. E o sono dá aquela liberdade maior para o espírito. Então são ações que quem é espírita e tem a consciência de que o espírito se desprende nesses períodos, pode ter ações educativas que funcionam sim. Por que a gente pode conversar com o espírito quando está ainda na barriga? Porque ele já está em processo de reencarnação, mas ele também está suscetível às impressões que recebe do meio ambiente. Tanto é que os ambientes bélicos, onde as pessoas brigam, se agridem, e a mulher está grávida, a criança registra. O espírito registra. Ele registra quando ele é rejeitado, ele registra qualquer palavra nossa. Vá visitar alguém que esteja em estado de coma, fique do lado ali da cama e diga, isso aí não escapa mais, já foi, acabou. O espírito vai registrar, vai ter essa percepção, e pode acontecer até alguma reação física com a nossa fala ali ao lado do espírito. O médico, o Dr. Bernard Siegel, no livro Amor, Medicina e Milagres, é um livro belíssimo, né? Tem uma palestra que eu faço sobre esse livro que se chama A Influência do Pensamento na Saúde Humana. Nesse livro, um dos casos que ele narra, ele conta, médico oncologista, que ele foi fazer uma cirurgia de tórax aberto no paciente, um jovem atleta, e os batimentos cardíacos dispararam a mais de 160. E ele, para surpresa da equipe médica, que tinha ele como louco, né? Ele começou a introduzir novas práticas no cuidado com os pacientes com câncer. Ele começou a conversar com o jovem, disse assim, eu preciso que você me ajude. Os batimentos cardíacos estão muito altos, você pode entrar em falência. Então eu preciso. Ele conversava e os enfermeiros olhavam assim. Os batimentos cardíacos se estabilizaram para 83, sem a necessidade de se ingerir medicamento. Não sou eu que estou falando, não é nem o espírita que está falando, é um médico cético que adotou essa prática no centro cirúrgico. Conversar com o paciente, e na verdade ele conversa com o espírito que ainda está vinculado, encarnado, atua sobre o corpo. Com as nossas crianças o processo é o mesmo, trazendo para a realidade da mediunidade, das perturbações espirituais. E a gente nunca pode descartar, seja com criança ou com jovem, ajudas profissionais. Profissionais da área do comportamento podem nos auxiliar a lidar com esse contexto que é complexo. Não existe um diagnóstico preciso em se tratando de mediunidade. Isso não existe. Quem falou nesse livro, Amor, Medicina e Milagres? Dr. Bernard Siegel. Quem quiser ler, esse livro é espetacular. Muito bom mesmo. Alguém já leu? Leiam, quem gostar, quem quiser, quem tiver alguém passando por um problema de enfrentamento de uma doença degenerativa, esse livro é maravilhoso. O tema é outro, não deixar o Qual o nome dele? O livro, por favor? Amor, Medicina e Milagres. Tem muitos casos sensacionais, que se eu contar aqui a gente muda o mundo da prova, né? Então, vamos Você deixar já o doutor precisa Brasil. voltar, né? Isso aí. Temos um tema para próxima. Os processos obsessivos se desenvolvem assim. Vocês não merecem. Então, eu gostaria de deixar assim muito claro esses 4 pontos. E em cima desses 4 pontos, existem muitas variantes que nós podemos estudar.
tanto na individualização, né, quando você olha, isso a gente vê em casa com os filhos. A gente tem essa experiência dentro de casa de observar. Imagine então você lidando com um jovem, com um adolescente, com um pré-adolescente, encontrando com ele uma vez por semana, que é a maioria dos casos. É complicado, mas eles buscam no evangelizador uma referência de autoridade, não de autoritarismo, mas de autoritarismo, de gritar com o jovem, com a criança. De autoridade. A autoridade ela vai pela ascendência moral. E qual é a diferença hoje? É o acolhimento. As crianças e os jovens precisam de acolhimento. Depois a gente se preocupa com os outros detalhes. Mas o acolhimento é fundamental. Aí eles se vinculam. Lá em casa o telefone toca, não meu, né? Mas da Ana Paula, jovens que na iminência de praticar aborto, mandam mensagem pelo Facebook, de madrugada, ou seja, não tem referência, não tem alguém com quem possa conversar. Uma vez estabelecida a conexão de almas, a conexão do coração, tudo fica diferente. E o lado da mediunidade, não é que ele deva ser deixado de lado. A princípio, a gente tem que pensar no coração e se aproximar. Depois, estabelecer um olhar para observar até onde a mediunidade está presente, influências espirituais. Mas na casa espírita, a gente vai encaminhando para tudo que a casa espírita oferece como recurso de tratamento e de terapia. Ok? Quanto tempo temos? Oi? Tem 25 minutos aí, você pode entrar direto na parte de como detectar, né, para eles que são mais Tem os espíritos se comunicando comigo aqui, só detectar direto. Você como médico, né, você tem todas as percepções, e aí você pode passar para eles. O dia vai ser assim, só no pensamento, enquanto precisa ir dessa comunicação. É meu livre-arbítrio, eu disse. Então, é claro que o próprio evangelizador, assim, nós recebemos um livro publicado no ano passado, chamado Ainda Existe Esperança. E esse livro ele fala dos bastidores das reuniões de evangelização infantil e juvenil. Fala também dos bastidores espirituais das escolas. Então ele conta, por exemplo, que o espírito está lá na porta da escola, desencarnado, vinculado ao tráfico, esperando o garoto chegar. O garoto entra e na hora que o garoto entra, ele já abraça. Por que você vai assistir essa aula? O que você vai fazer aí dentro? Vamos com uma balada? Vamos pegar aquela menina? Vamos fumar um baseado? É assim que se processa. É interessante como a gente não percebe o óbvio. Lá quando a Jane fez a leitura do item 159, do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, em que Kardec diz: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Ele não disse assim: todo aquele que a partir dos 18 anos sente a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Os nossos queridos aqui, os meninos do Eurípides, mostraram para nós, apresentaram os médiuns. Como eu fui ao toalete, eu não sei se eles falaram isso, mas a revisão do Livro dos Espíritos, primeiramente ele foi publicado com 500 e poucas questões. Na edição que nós temos hoje, algumas traduções de 2018 e outras 2019 perguntas, foram 5 adolescentes que trabalharam na revisão. E aí eu vou no participar dos encontros, eles me perguntam assim: Adilson, por que não tem reunião doutrinária para jovens? Eu falei: rapaz, tu sabe que eu não sei? Então a gente quer acolher a juventude, não quer? Mas a gente não tem reuniões para eles. Reuniões doutrinárias com assuntos específicos para o jovem, que fale do mundo dele. Quem sabe ele vem. Então, vou falar sobre sexualidade e mediunidade no adolescente, por exemplo. Quem sabe interessa. Me pediram para fazer uma oficina de sensibilização lá em João Pessoa. Sensibilização, vibrações, desafio. Levei no meu arsenal. Levei o Sepultura, levei Bach, levei Michael Jackson. Chegando lá, toquei Bach. Falei para os jovens: fechem os olhos. Aí eles estão lá. Estão sentindo a vibração de Bach,
da música elevada e tal, e eles assim, sabe? Sim, certo, Deus, não sei o quê, Michael Jackson, aí, You Are The World, não é o melhor You Are The World, né? Não sei qual é. E depois eu lasquei o Sepultura. Eles arregalaram os olhos. Diferença de vibração, aula prática. Entendeu? Pronto, resolvido. Entenderam? Entenderam? Obrigado. Nós precisamos ser educadores ousados. Porque eu fui no mundo deles para falar de vibração. Fui no mundo deles, mostrei um rock, heavy metal pesado, Sepultura, mostrei bar, né? Na casa espírita, a gente tem que ter uma percepção de que Jesus veio até nós, no nosso mundo. Nós precisamos ir ao mundo da criança, ir ao mundo do jovem. Não levar as nossas concepções. Ir ao mundo deles, não trazê-los para o nosso mundo. Se eu engessar o processo educativo, eu não toco o coração. Eu só educo se eu tocar o coração. Se eu tocar o coração, eles ganham confiança em mim. Aí eu passo com Kardec, com tudo que eu quiser. Mas eu preciso tocar o coração da criança. Essa realidade ocorre também do lado do evangelizador, porque o evangelizador é médium muitas vezes. E ele recebe influências, tem seus problemas. Não é uma criatura perfeita, mas em se tratando de evangelizar, nós devemos empreender um esforço de deixar tudo do lado de fora, pelo menos naquele momento. Se nós levarmos as coisas para lá, ou quem é professor hoje enfrenta essa dificuldade, né? Leva os problemas para a sala de aula, fica muito complicado você auxiliar e ter uma ação efetiva na educação dos jovens e das crianças, no campo da mediunidade, nas casas espíritas. Isso é ainda muito mais patente, porque é claro que os espíritos vêm acompanhando a criança. No livro Ainda Existe Esperança, a Luiz Sérgio fala disso, que via criança a família é atendida. Agora aqui, nesse papel, quando a gente falou da idade, a família é determinante para que a transição da infância para a adolescência, para a juventude, seja razoável. Alguns pais dizem assim, eu contei isso ontem aqui também, eu tenho 3 filhos, criei-os todos do mesmo jeito, dei as mesmas coisas, dei tudo igual, e tem essa ovelha negra. Onde eu errei, errou na educação dos 3. Espíritos diferentes, educação diferente. Na evangelização, também, não é processo de formatação de mentes. Vou formatar aqui a educação, vou empurrar para todos. Não, cada um dos meus evangelizantes, do meu educando, no caso da escola, tem uma percepção diferente daquilo que eu falo. Um problema de separação dos pais para uma criança, ela pode levar numa boa, porque ela já vivia no clima de guerra, então o melhor que pode acontecer é que eles parem de ser adolescentes e cada um vai cuidar da sua vida, sem se tornarem ex-pais. Mas para algumas crianças isso adquire um peso que as leva ao suicídio. Para alguns jovens, isso resvala no suicídio. No livro que eu escrevi com os jovens lá da Federação Espírita Pernambucana, Corações Juvenis, eles me fizeram essas perguntas. Por que os pais, quando se separam do filho, dos filhos também? Tem um capítulo do livro que a gente fala só sobre mediunidade para jovens. Eu sou jovem, posso ir para a balada? Eu digo, pode, mas não precisa cheirar, não precisa beber, não precisa fumar. É jovem, então beije muito na boca porque é bom. Aproveite o período juvenil. Viva a sua juventude como ela deve ser vivida, mas com sabedoria. Né? Vivendo as coisas inerentes à juventude, prazerosas, que são boas, que eu e você é jovem. Eu e você já vivemos um dia. Né? Mas chega um momento em que o jovem não consegue lidar muito bem. Os apelos são muito grandes. Foi mais fácil ser jovem na minha época. Hoje é difícil. Hoje é muito difícil ser jovem. Eles sabem aí o que devem receber de convites para isso, para aquilo outro. É um bombardeio. E quem não tem estrutura emocional sucumbe. Eu vou só dar uma experimentadinha, vai. E nessa de experimentar, deflagra aquilo que traz
de velho, do homem velho em si, de outras vidas, e aí a coisa vai embora. Meu nome é Helena. Oi, Helena. Eu queria fazer uma consulta com você. Com essa questão do acolhimento, que você falou que nós devemos ter com esses jovens, até onde o acolhimento vai e vira uma questão de responsabilidade com as famílias? Estou te perguntando isso porque essa semana, eu estava até conversando com a Jane e com o Bruno, eu experienciei uma questão com o trabalho com a juventude aqui da casa. Sim. Uma menina confessou que ela anda saindo, ela tem 26 anos, só que ela tem uma questão de um atrasozinho, a gente não sabe muito bem o que ela tem. Então ela convive muito bem com as meninas de 12, 13 anos. Sim. E ela tem saído com amigas mais novas que ela. Certo. E frequentado blocos de carnaval, baladas, está começando a experienciar isso. Que é uma coisa legal, por um lado. Mas ela confessou que ela anda bebendo. Sim. E, em decorrência disso, chegou a ser furtada no carnaval e está vivendo situações de risco, Sim, se expondo. claro. Até onde vai o acolhimento e até onde eu teria a responsabilidade de abordar os pais dela, entende? Porque aí eu fico com a questão de, será que eu vou trair a confiança dela, de ter me falado e aberto tudo isso, mas será que a mãe dela não precisa saber? Sim, claro. O acolhimento ele não faz com que a gente deixe de lado a nossa responsabilidade, né? Ela pode, se ela achar que você atraiu, mas que surta efeito no auxílio que ela está vivendo, de alguém que tem ascendência sobre ela para auxiliá-la, eu não me importo ser tido como traidor, num caso como esse. Então tem que observar até que ponto realmente a coisa está indo, se está grave, porque daqui a pouco ela pode estar experimentando droga, experimentando outras coisas. É claro que a relação com o jovem, ela tem que ser norteada pelo respeito. É fundamental que eles saibam que podem confiar na gente. Se você puder fazer uma intervenção você mesma com ela, de maneira mais incisiva, faça. E tente auxiliar, chame atenção, oriente, converse, fale do risco. A menina sai, bebe, pode ser abusada aí, depois acordar, achar que, enfim, aparece grávida. Essas coisas acontecem. Tem muita gente maldosa que coloca droga na bebida. São muitas as questões que envolvem uma situação. É uma situação de risco, né? Você tem que sentir o teu relacionamento com ela, se não é no momento de você fazer uma intervenção direta. Você nela, com ela, mas dura. Caso você perceba que as coisas não estão indo bem, você faz a sua parte. Depois aí que ela vai decidir se ela vai achar que você é uma traidora ou não. Você fez isso por amor. Os filhos acham às vezes que nós somos pais e os traímos e tal, mas isso passa. Isso passa. Se a gente for considerar só o lado do acolhimento e se o acolhimento a gente se tornar cúmplice do erro, a gente vai se cobrar depois. Só um minutinho, um adendo aí, ainda dessa questão. Daí vem a importância das casas espíritas e dos evangelizadores terem reuniões com os pais ou com os responsáveis dos evangelizantes. Porque quando o pai também é frequentador, ou o responsável também está na instituição espírita, a gente passa a ter uma relação de parceria com esse pai. Então, eu sou evangelizadora há 30 anos, sou mesmo. Sou evangelizadora há 30 anos. E são inúmeros os jovens adultos hoje que tiveram conflitos na pré-adolescência e adolescência em que eu fui, assim, essencial para que ele passasse por isso, mas em conjunto com o pai e com a mãe. Então, muitos até confundem a relação, brincam comigo. Não, você é mãe também. O pai e a mãe, quando me encontram, dizem isso. Você também foi mãe. Porque naquele momento crucial, o evangelizador, ele precisa ser parceiro do pai, da mãe e do responsável. Mas, se você toma uma atitude dessa, de ir ao pai, falar sobre um problema que o evangelizando passou para você, e o pai faz disso um conflito em casa, acabou, aquele evangelizando você perdeu. Ele não vem mais. Mas se o pai é parceiro da instituição, e ele está ali, você chama ele no canto e diz, ó, eu não vou lhe contar, você não vai contar o que realmente aconteceu, mas ó, eu acho que você precisa olhar mais para fulano, assim. O pai já vai sentir que precisa olhar para o filho de uma forma diferente.
Então você aí atua efetivamente nessa relação pai e filho. E com a capacidade de fazer a mudança. Certo? Estas questões elas são delicadas, é por isso que a gente insiste que a família tem que participar do processo de evangelização. A família precisa estar integrada. Né? Por isso que a gente coloca a família como o eixo principal, né? A estrutura principal sobre a qual a gente deve assentar todo o processo educativo. E o centro espírita deve ter essa preocupação. É certo que muitos pais, infelizmente, ficam à revelia dos processos educativos e daquilo que se passa com o filho. Você pode incorrer numa situação de falar com o pai e o pai dizer que você está... Enfim, as pessoas são complicadas, mas o importante é que você haja sempre norteado pelo desejo sincero de auxiliar e fazendo a tua parte como uma pessoa responsável, porque se o evangelizante está conosco naquele período, naquele momento nós somos responsáveis. Na sala de aula você é Jesus para o jovem, entendeu? Você é o representante de Jesus. Eu ia comentar isso da idade dela, porque ela tem 26, mas tem uma idade mental de 12. Então é um caso muito mais... Muito delicado. Muito mais delicado, porque ela não tem essa capacidade. Não tem discernimento. Exatamente. Então, se você não fala nada com a família, você está sendo omissa. Se fala, como disse a Ana Paula muito bem, corre o risco de perder. É uma coisa que tem que ir com muito cuidado, mas não pode deixar passar. Porque ela é como uma criança que não tem a capacidade de se proteger. Você falou, Se chegar amanhã, se ela passar por uma situação grave, se você quer coisa muito delicada com ela, você vai ser arrependido de ter falado. Então, observe bem, veja se os pais, você pode conversar com os pais, não sei se eles vêm com uma instituição, para que eles tomem uma atitude para ser isso. Então, o evangelizador... 10 minutos para encerrar. Perguntar para aquele espírito também? Pode? Gente, eu sou futura. Você Será que eu entendi? Eu acho que foi o meu. assim, você interrompe a outra você não vai falar, Não fala do problema, você precisa ter atenção. para ele, você aponta um direcionamento. Você pode dizer assim, ó, eu senti que fulano está diferente, assim, ela não está diferente em casa também, você não percebeu que ela está usando manga comprida, assim, longa? Então, pode estar se motivando. Você não percebeu que ela está mais quieta, que ela está irritada? Aí o pai liga assim, né, aquela anteninha e vai começar a perceber o filho dentro de casa. Você não expôs o filho dele. Entendeu? Você não expôs. Isso. E aí você vai acompanhando. Pede para ele. Gente, eu já estive assim, na Bienal, quando eu estive em São Paulo, eu estava falando de 1h30 da manhã, tocando e evangelizando, dizendo, ó, eu vou trancar o aborto agora. Não, mas eu vinha lutando com ela, não, mas quem deu o remédio? Minha mãe. Então, será que ela tinha referência em casa? A referência estava sendo quem? Eu. E eu estava em São Paulo, ela estava em Recife. Então, é muito difícil. Então, você vê como é importante o evangelizador, todos nós aqui, termos um laço de confiança com o nosso evangelizador. Seja criança, jovem e até adulto, porque nós evangelizamos adultos. Então, é importante que a gente tenha esse vínculo. E no coração deles, quando eu disse, depois que a gente entra no coração de um jovem, nunca mais a gente sabe. Ele vai estar sempre perto da gente, vai nos usar como referência, vai nos consultar e nós vamos ser parceiros desse processo de educação, que a Deus tanto vai botar essa família. Então, nós temos que considerar que quando a gente vai se envolver no processo de educação, evangelização do jovem, a gente também sofre influências espirituais. Até, às vezes, influências espirituais inerentes à história do evangelizando, não só a nossa. Por isso que nós devemos estar assim, muito centrados, muito conscientes. Nós sabemos que evangelização não tem palco, não tem holofotes. São muitos os dirigentes espíritas extremamente limitados, que não compreendem que o espiritismo é uma proposta educativa, não é salvacionista. O dirigente espírita prioriza o passe em detrimento da educação, e o que pode libertar, segundo o lema do próprio Solar, é a educação. Não tem outro jeito. É interessante, me permitam fazer essa colocação,
que alguns dos nossos livros, mesmo com selos espíritas, foram parar nas escolas. Eu não falei assim, vou escrever o livro para a escola. Foi a minha revelia. E os convites para ir falar nas escolas, eles surgiram de maneira natural. Eu não fui em nenhuma escola bater na porta e pedir assim, olha, eu quero fazer uma palestra aqui. De jeito nenhum. Hoje eu estou escrevendo um livro voltado para pais e professores. Eu dei o título de Construtores de Asas. Por que eu dei esse título, Construtores de Asas? Porque os pais constroem uma asa, não é? Que é a asa da educação, dos valores éticos e morais. E a escola construi a asa do intelecto. Então eu começo o meu livro dizendo que tive um sonho. Em que eu estava em frente a uma escola, a ficção, né, do sonho. Eu estava em frente a uma escola e vi a criança entrar por aqui, por uma porta, com uma asinha nas costas. E saía pela outra porta com 2 asas, já como jovem. E alguns saíam e já empreendiam voos altos. Outros tentavam voar, mas não conseguiam. Aí, claro, no vídeo eu vou trabalhar a construção da asa da família, abordando os problemas familiares, da educação, e os problemas também para os professores que eles têm para enfrentar um aluno que chega sem referências ético-morais na escola, que ele vai ser extremamente problemático, não vai aprender e vai gerar muitos problemas dentro da escola. Quando ele sair mal formado, ele não vai alçar voo para o crescimento como ser humano. E nós devemos ter essa compreensão. Nós estamos como auxiliares da família, tentando auxiliar esses jovens que muitas vezes já nos chegam com problemas absurdos, com muita dificuldade, tentando dar norte, tentando apontar a direção para onde eles devem voar. É o que nós estamos tentando fazer através da mensagem do Espiritismo, do Evangelho, para auxiliar a mudança do mundo. Qual é o nome desse livro que você... Eu estou escrevendo. Ah, você está Construtores de Asas. Daqui a 2 dias. Queria fazer uma pergunta. Hoje, você falou aí no início sobre a erotização das crianças, principalmente através das mídias, né? Isso acontece hoje, já acontecia antes. A gente ontem estava discutindo no grupo, quando as crianças, os jovens de hoje, mais velhos, dançavam o tchan, e era aquela coisa que quando hoje você escuta e fala assim, nossa, mas isso era muito erotizado, e as crianças não percebiam isso, né? E hoje você tem todas as músicas praticamente que estão fazendo sucesso, você tem cantores hoje que são referências nacionais, mas imensas, e as músicas, eu vejo que as crianças não levam nesse sentido da maldade, mas elas abordam isso, né? Sem dúvida. Mas também não há possibilidade de você impedir que as crianças escutem, porque as músicas são as mais escutadas e tocam em todos os lugares. E se ela não escuta em casa, ela vai escutar na escola. E elas trocam, elas vibram, elas dançam, porque é a forma delas brincarem, né? Então eu compreendo tudo isso, mas também, de uma certa forma, é preocupante. Como lidar com isso? Educando, né? Falando, orientando. Quando uma criança, e nós pais precisamos passar por um processo de educação. Quando uma criança fizer uma pergunta sobre sexo, a gente tem que conversar com ela sobre a pergunta. E não deixar para lá. E não inventar fábulas. Dar a ela a atenção, dar a água na medida da sede que ela tem. Não dar demais para não afogar a criança, nem dar de menos. Outro dia, para encerrar, acho que pode pegar isso para encerrar, né? Outro dia eu estava indo para levar, dirigindo o carro e levando a Ana Paula, Juju e o Ronaldo para a escola. Estavam lá os três conversando e tal. E aí passou uma cachorrinha com fraldinha, né? Aí a Juju olhou e falou assim, mas ó, por que ela está usando fralda, Deilson? Eu falei, porque ela estava menstruada. Depois que eu falei, não tinha mais tempo de recolher. Né? Ela olhou para mim, como assim menstruada? Aí eu tive que explicar, né? Ela está no período do cio e tal. Aí eu fui explicando, tive que explicar. E ela ficou absolutamente satisfeita. Mas se eu minto, ou se eu invento, ou se eu protelo, naquela hora que ela está com sede, é claro que eu tenho que adequar a minha fala ao entendimento da criança. Mas sempre levando a educação de maneira honesta. Honesta. E
a saída é conversar com a criança. O que olha, a educação, ela salva, ela previne, ela aponta caminhos, mas nós, mesmo como pais, somos falhos na educação dos nossos filhos. Mas só uma questão mais direta, mas assim, mesmo que quando não há essa sede, não há essa pergunta, por exemplo, eu vejo as meninas todas dançando, balançando a bundinha. E tá lá dançando, não sei o que, a música é essa, né? E você não tem maldade, elas não têm maldade. Mas ao mesmo tempo, é isso, como lidar? Elas não perguntaram nada, elas simplesmente estão reconhecendo e lidando com esse meio. O que fazer? Deixa pra lá. Mas você vai reconhecer comigo que a questão não é ela que está balançando a bundinha, que não está tendo malícia nem erotismo. A questão é o nosso olhar. Então verdadeiramente é o nosso olhar. Eu tenho essa. Se ela não tem percepção, sim, do que é isso, se ela está brincando, não tem problema. Não tem problema. Agora, o nosso olhar, sim, nós como adultos, nós somos criaturas muito conflitadas no campo sexual, todos nós temos conflitos nessa área. Nosso olhar ele sempre vai para a minha ótica, a ótica de quem tem 58 anos, eu sei que não parece, mas é isso. A minha ótica, a ótica de nome de 58. Então eu posso ver, a minha dúvida é exatamente essa, porque eu tenho a tendência a ver que é uma brincadeira e eu não posso levar aquilo mais do que de forma alguma, que verdadeiramente é para ela. Mas está cheio de gente doente por aí, que é capaz, infelizmente, a minha colocação vai ser forte, que é capaz de se excitar com uma situação dessa, porque é uma pessoa complicada. Mas sendo bem família, você pode também fazer um contraponto e mostrar um tipo de música, né? Pode ser assim, não pensar comigo, a minha também é boa, e aí ele vai continuar ajudando ela. Nossos filhos conhecem todo tipo de música. Minha filha dança frevo muito bem e ela brinca no carnaval. Minha filha brinca no carnaval, porque a escola dela, na sexta-feira de carnaval, tem um bloco em carnaval. Eu não vou tirar minha filha do meio dela de brincar o carnaval, mas é um carnaval dentro dos padrões, não tem bebida, tem cordão de isolamento, ela está ali fantasiada, está brincando, e quando ela chega em casa eu digo, carnaval é bom, mas tem isso que é bom. Então ela aprendeu. Não importa, agora se eu vou e condeno, bato de frente assim, aí ela vai dizer, não, se ela está batendo de frente, deve ter alguma coisa boa, então eu vou fazer. Pessoal, eu agradeço muito o carinho da atenção, não sei se nós correspondemos às expectativas, colaboramos de alguma forma, né? Mas a Jane vai fazer o fechamento, vai ter almoço, depois tem mais. Tem perguntas, né? Obrigada. Muitas questões, não, pessoal. Eu acho que a gente ficou com mais questões do que com respostas, certo? Não é bom falar, não é bom, né? Então, gente, assim, nada a complementar, se a relembrar, né? Dar a água na medida certa. Nem de menos, nem de mais. Essa é a função. Né? A criança tem tanto do evangelho, quanto porque às vezes a gente tem a nossa temática assim, eu tenho uma só para todas as turmas. Não dá para falar de reencarnação com criança. Dá, na linguagem dela. Não dá para eu tratar da questão da sexualidade com a criança. Dá. Com a linguagem da criança. Porque às vezes a gente também quer colocar a informação do adulto na cabeça do pequenininho, aí não resolve, né? Ou o contrário, você quer pegar o adolescente e tratar feito criança também, perdeu o tempo, perdeu o jovem. Então, assim, são muitas coisas e é urgente que nós tratemos disso, que nós olhemos para todas essas questões, que nós estejamos realmente no mundo. Né? Aqui é um lar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso estava onde os gentios estavam, ou seja, onde estavam as pessoas, onde estava o mundo. E ele chegava em Atenas, ele ia falar na linguagem dos atenienses, ele chegava lá em Roma e ia falar na linguagem dos romanos. Então, a gente também é assim, a gente tem que falar de forma a estar no mundo dos jovens. Né? Ainda temos muita assunto, até 3 horas da tarde, hoje ainda tem muita coisa.
O Adeilson volta. A gente vai almoçar agora, da série Coisas de Materiais também fazem parte. A gente vai almoçar. Quando a gente voltar, a gente volta com o Adeilson. Porque você dá Sim. Depois a gente vai continuar com o Adeilson com um bate-papo com a minha xará, outra Jane, que acabou de chegar. Gente, no evento tem 2 Janes, é raro. Não tem, não é? É difícil achar Jane, não tem. Uma falange aqui hoje, né? Janes unidas. Onde é o almoço? Onde é o almoço? 365. Como hoje a gente tá com muita gente, a gente vai fazer aqui no lar, porque vai ficar muito apertado. Mas é um prédio aqui na mesma rua, atravessou a rua uns 5, 6 prédios, é bem pertinho. Segundo Bianca, a gente vai. Segue os lencinhos. Lencinhos azuis. Gente, mas aí assim, a gente Vamos todo mundo, a gente aí vai no apoio, come e